Fala galera, pessoal, fazia tempo que eu não fazia resumo de livros, né? Uma coisa que eu gosto pra caramba e que eu sei que ajuda as pessoas que não têm condição de comprar ou que não gostam muito de ler, né? Então, hoje vou fazer o resumo do livro O Mito do Empreendedor, que é um livro muito bom, fundamental para quem quer abrir o próprio negócio e empreender. Lembra que eu vou fazer um resumo bem básico aqui, tá? Vou falar sobre alguns pontos, só que se você quer realmente aprender, compre o livro inteiro, que tem coisa pra caramba aqui, tá? E você vai aprender muito mais do que com esse resuminho que eu vou fazer aqui. Se você quiser comprar pelo link da descrição, eu agradeço, você me ajuda. E outra coisa, eu vou fazer aqui um resumão do meu jeito, usando as minhas palavras, tá? Esse jeito tosco aí que eu tenho de falar, tá? Pra quê? Pra você entender com clareza. Eu vou falar a ideia dele do meu jeito aqui pra ficar mais fácil. Pra quem é esse livro? Como eu falei, ele é um livro pra quem quer empreender, começar um negócio, abrir uma empresa, tá? E é fundamental, principalmente pra esse tipo de gente. No livro Segredos da Mente Milionária, que é um outro que eu gosto muito, o autor fala assim: se você realmente quer ficar rico, você precisa se tornar seu próprio chefe, ou seja, abrir uma empresa, ser dono do teu próprio negócio. Só que isso não é tão simples e por isso que o autor escreveu esse livro, tá, galera? Hoje em dia é fácil você abrir uma empresa. Só que, consequentemente, qualquer pessoa abre uma empresa, até mesmo as pessoas que não têm noção nenhuma de como é ter uma empresa. Aí a pessoa vai lá, gasta dinheiro para criar um negócio e vai à falência. Segundo a pesquisa do IBGE, galera, de cada 10 empresas que são criadas, 6 não duram nem 5 anos. Ou seja, a maioria das empresas que abre quebra em poucos anos. Por quê? Porque não tem conhecimento para se organizar. Por exemplo, tem uma parte aqui do livro que o autor fala que 80% das empresas que conseguem sobreviver depois de 5 anos quebram nos 5 outros anos. Ou seja, é muita empresa que quebra, galera. Uma das principais ideias desse livro é falar o seguinte: tem gente que trabalha 3, 4, 5 anos numa empresa e acha que por estar lá 3, 4 anos, ela já tem capacidade de abrir a própria empresa dela. Aí o cara fala que, peraí, criatura, você trabalhar que nem peão numa empresa é totalmente diferente de você gerenciar e administrar uma empresa. Por isso que muita empresa quebra. Você tem que se preparar para abrir uma empresa. Escuta o que eu tô falando. Você vai meter o louco aí, querer, a mulher lá falou que eu levo jeito. Vai lá levar jeito, vai ver. Depois você vai vir chorando aqui, falando que tá com 40 mil reais de dívida, porque só fez asneira na empresa que você achou que sabia gerenciar. Lembra que o fato de que você foi garçom por 10 anos não significa que você está preparado para abrir um restaurante. Você precisa se organizar e esse é um dos pontos chaves para você ter uma empresa. Galera, se você é desorganizado na tua vida, nas suas finanças, nas suas coisas pessoais, nos seus estudos, por que você acha que a tua empresa vai ser diferente? Olha essa frase que ele fala aqui, ó. O ponto central desse livro está na ideia de que a sua empresa não passa do nítido reflexo de quem você é. Se o seu pensamento é desorganizado, sua empresa será desorganizada. Se você quer que a sua empresa mude, mude você primeiro. Então eu te pergunto, como é que tá a tua vida? Você é uma pessoa organizada? E organizada de modo geral, tá, galera, que eu tô falando? Em tudo. Como que é a mesa do teu trabalho? Como que é o armário das roupas da tua casa? E isso se reflete na tua empresa. Se você é desorganizado na tua vida, tua empresa vai ser desorganizada. Ponto final. Próxima coisa, que é o que ele chama de doença do empreendedorismo, que é o quê? É justamente o que a gente estava falando antes, só que ele dedica um capítulo inteiro para falar sobre isso. Você está trabalhando numa empresa, aí você está lá ralando, se matando e tem um baita de um chefe sonso. Ou folgado, ou ignorante, ou burro, o que quer que seja. Aí você pensa, peraí, por que eu tô me matando aqui para ganhar essa merreca, enquanto esse tonto aí é dono da empresa e tá ganhando dinheiro? Se ele consegue, eu também vou conseguir. Você acabou de pegar a doença do empreendedorismo, que é o que ele chama aqui disso aí, de você achar que porque outras pessoas têm empresa, você também pode. Se tem um cara lá que nem tem faculdade e ele é empresário, eu também consigo. Esse que é o problema. Quando você trabalha como técnico, né, o operacional, o trabalho braçal,
você tira de letra, beleza. Só que quando você abre uma empresa, você vai ter que fazer o trabalho braçal, a gestão, a administração, a contabilidade, vai ter que cuidar das finanças, folha de pagamento, RH. Isso que a pessoa não entende. E ela acha que vai abrir a empresa e uhul, virei empresário. Cuidado com a doença do empreendedorismo. Outro ponto do livro que eu gosto muito, e isso foi muito legal pra mim, tá? Pra minha mentalidade. Ele fala que tem 3 perfis de pessoas, que é o empreendedor, o administrador e o técnico. Vamos lá. O empreendedor é aquela pessoa que sonha, é a que pensa longe. Vamos bombar, vamos estourar, vai ser a maior empresa do mundo. É o cara criativo, visionário, otimista, que está sempre querendo aproveitar toda oportunidade que aparece. Esse é o empreendedor. O outro perfil é o da pessoa que tem o perfil de administrador. Administrador é o quê? É a pessoa que bota o pé no chão e fala: pera aí, criatura. Vamos pensar se isso é viável ou não. Vamos planilhar, vamos calcular, vamos planejar, organizar. Pera aí, isso aí que você falou parece que é bom, só que tem esse problema, esse. É a pessoa que não é só oba. É a pessoa que bota o pé no chão e que vai ver os problemas e os riscos do negócio, para não meter os pés pelas mãos. E o terceiro perfil é o do técnico, que é o quê? É o operacional, vamos chamar aqui, é o peão, é o cara que faz acontecer. É o cara que fala: se quer bem feito, deixa eu mesmo fazer, porque aí eu garanto. Sabe aquela... Eu tenho muito desse perfil, galera. Eu amo fazer e não depender de ninguém. Só que aí, calma aí, vamos lá. É o tipo de pessoa que a empresa precisa. Sem esse cara, nada vai pra frente. É o cara que vai arregaçar as mangas e fazer. Só que aí, o que o autor fala? Um empreendedor ideal é o cara que tem as 3 características nele. Pensa comigo. Se o cara é só empreendedor, vai fazer cagada pra caramba. Por quê? Porque o cara que sonha, ele não tem o pé no chão e não coloca o que o administrador faz, que é: pera aí, tem esse risco, isso aqui pode ser um problema, o imposto. Então, uma empresa que só tem um empreendedor não vai pra frente, que vai só sonhar, mas vai fazer um monte de asneira. Por outro lado, a empresa que tem o perfil só do administrador, é o cara que calcula e tal, só que ele não tem um empreendedor. Ele não tem aquele lado sonhador de querer crescer, de querer aumentar, de querer ser inovador. Tua empresa provavelmente vai ficar obsoleta. Por quê? Porque você só faz ali o que é certinho e não vai evoluindo, que é uma característica criativa do empreendedor. E sem o técnico, não faz nada. Por quê? Porque não adianta ter um cara que sonha, um cara que planeja e ninguém que faz acontecer. Você tem que equilibrar essas 3 coisas, tá? Se você tem uma empresa e você é o único dono, você vai ter que ter um pouco de cada. Empreendedor, administrador e o técnico. Se você tem sócios, por exemplo, veja qual a principal característica de cada um. Faz conta que você tem uma empresa com 3 sócios. Veja se um é mais empreendedor, o outro é o mais administrador, o outro é o mais braçal. Por quê? Porque aí eles vão se complementando com as ideias e criando uma empresa muito boa. E tem muita empresa que quebra por causa disso. Por isso que eu falei, foi um dos pontos mais legais desse livro aqui, na minha opinião. Tem empresa que o cara dá uma ripa violenta, mas em compensação trabalha que nem um escravo e a empresa quebra. Não dá lucro. E tem outras que a pessoa é sonhadora, mas não sabe administrar, a empresa quebra do mesmo jeito. Olha essa outra frase aqui que o autor fala. A verdade é que todos têm dentro de si um empreendedor, um administrador e um técnico. E se os 3 forem bem equilibrados, estaremos diante de um indivíduo muito competente. Outra coisa que o autor fala aqui no livro é sobre os 3 níveis, né, de uma empresa. Tem a fase da infância, da adolescência e da maturidade. O que é a fase da infância? É a fase onde a pessoa que abriu a empresa acha que ela pode fazer tudo sozinha e vai se lascar muito. Imagina um time que o cara é o zagueiro, o atacante, o goleiro, o juiz e o gandula. Esse é você. Você não vai conseguir sobreviver desse jeito. Ele fala, né, sobre essa fase, porque qual que é a treta? Normalmente, quando a gente é CLT, a gente sonha em abrir nossa própria empresa para ter mais liberdade, mais tempo, né? Só que se você estiver nessa fase da infância, você vai ralar muito mais
do que quando você era CLT. Por quê? Porque agora você que faz tudo. Antes você tinha a tua função. Hoje em dia você cabeceia, goleia, defende e apita ao mesmo tempo. E muitas vezes vai ser bem mais estressante do que quando você era CLT. Você sai de um emprego CLT para não ter mais um chefe. Só que a tua empresa se torna seu chefe. Você vive em função da empresa. Se você não tá lá, a empresa não caminha. Você fica um escravo da tua própria empresa, entende? Quantas pessoas você conhece que abriram empresa e tá há anos sem tirar férias? Tá na fase da infância, não tá evoluindo porque quer fazer tudo sozinha. A empresa depende totalmente dela e ela se torna um escravo da própria empresa. Tem menos liberdade do que quando ela era funcionário CLT. E o que é pior? Você tem que ralar para ter teu salário. Quando você era CLT, o salário estava garantido ali no 5º dia útil, agora não. Tem uma outra frase que ele fala aqui, ó. Se a empresa depende de você para tudo, você não é um empresário, é um empregado. Então eu te pergunto, a tua empresa depende 100% de você? Sem você, a empresa não caminha? Então você está muito lascado, porque você continua sendo um escravo, entende? Só que em outras proporções, e talvez uma proporção mais estressante do que antes. No começo, ok, é normal você ter que ralar um pouco mais. Só que tem gente que passou 1 mês, 2 meses, 6 meses, 12 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos e continua um escravo da empresa. A ideia não é essa, tá? A ideia é você ter uma empresa para você ter liberdade, não para você ficar um escravo da tua própria empresa. E é nessa hora que muita gente quebra, vai à falência e volta a trabalhar como CLT. Por quê? Porque achou que era fácil abrir empresa. E não é. Agora vamos para a fase da adolescência. Muitas empresas quebram na fase da infância. A segunda fase da adolescência é para as empresas que sobrevivem à infância e amadurecem no sentido de que elas percebem que precisam de ajuda. É quando você percebe que não consegue fazer tudo sozinho. Aí você vai atrás de ajuda, de conselhos, de aprendizado com gente que já criou um negócio que é o teu negócio, que já tem experiência para compartilhar. Gente que vai começar a pedir ajuda de um contador, vai contratar um contador para não ter que fazer mais isso. Alguém para ajudar na administração. Assim, você começa a ficar livre do excesso de coisas que te impede de crescer e de pensar naquilo que realmente é importante para a tua empresa. Como é que você vai pensar no que é importante para a tua empresa se você tem que ficar até meia-noite limpando o salão? Você está trabalhando que nem um condenado e não está tendo tempo para pensar no que realmente é importante. E eu volto a dizer, no começo é difícil, porque às vezes você não tem tanta grana ali. Só que isso entra no planejamento que você deveria ter feito antes de abrir tua empresa. E aí o autor fala, né, que essa é uma fase muito importante, só que você tem que tomar cuidado, porque às vezes você até entra na fase da adolescência. Só que de repente surge um problema, uma crise, algum problema financeiro, você volta para a fase da infância, que é o cara que começa a fazer tudo sozinho de novo. Então, cuidado com isso aí. E a terceira fase, que é a fase da maturidade, é a fase onde a empresa ela é bem administrada, bem organizada, cada um tem a sua função, cada um no seu quadrado, você consegue cuidar das suas coisas, o administrador administra, o gestor gere, o peão trabalha, a limpeza limpa, cada um no seu quadrado. E aí para pensar o seguinte, não é, o autor fala, né? Não é necessariamente um processo. A minha empresa vai ter a fase da infância, depois a da adolescência, depois a da maturidade. Não. Tem empresa que já começa madura. Por quê? Porque antes de começar, ele já pensou em tudo. Então no primeiro ano, a empresa já é tão organizada e tão bem administrada que ela já é madura sem ter que passar por todos os outros perrengues. Por isso que é importante você se preparar e estudar antes de abrir tua empresa, para você não ter que passar pela fase do sufoco. E isso muitas vezes vai envolver dinheiro. Você vai juntar uma grana para você já ter um contador para você pagar, para você já ter alguém da limpeza para você pagar, para você ter ali o fluxo de caixa, né, a grana, antes de você começar. Assim você já começa uma empresa madura e bem organizada. Galera, eu vou falar só mais um item aqui, senão esse vídeo vai ficar muito longo, tá? Vou falar sobre um outro capítulo que ele fala sobre a revolução turnkey. Essa revolução, vou explicar do meu jeito aqui, tá, galera? Isso aí tem a ver com franquia. O que é uma franquia?
Franquia é quando tem uma empresa que tem várias unidades que usam o mesmo nome, mas que tem um funcionamento igualzinho em todas. É uma empresa que todas as unidades trabalham exatamente da mesma forma, padronizada. E isso é muito louco. Por exemplo, pensa no McDonald's. Todo McDonald's é igual. Tem os funcionários que usam a touquinha, tem a pessoa do caixa, tem o gerente, tem os caras da cozinha. O dono do McDonald's, ele tem que estar na loja? Não precisa dele. Por quê? Nem daria, porque ele não é onipresente, ele não está em todos os lugares. Imagina que tem uma franquia com 50 unidades. É impossível o dono estar lá. Então a franquia é um exemplo de sucesso. Por quê? Porque é um exemplo de empresa que conseguiu padronizar as coisas, estruturar e organizar de forma que o cara pode ter 10, 20, 100, 1000 unidades sem ele ter que estar lá em nenhuma. E se você conseguir montar uma empresa que não depende de você para tudo, você está feito. Aí sim você vai ser um empresário feliz, porque você vai ter uma empresa que você não precisa estar lá o tempo todo e você vai ter liberdade para fazer o que você quiser. Mas se você tem uma empresa que você tem que estar lá 24 horas por dia, se você não estiver lá, vai dar ruim, você é só um empregado da sua própria empresa. Não estou falando que é fácil, eu estou falando que você tem que se preparar, é o que o cara fala aqui, para você aprender a não fazer asneira e não ser igual 99% das empresas que quebra. Por quê? Porque não estudou e aprendeu antes de montar o seu negócio. Galera, eu vou parar por aqui. Só pra você ter uma noção, o livro tem 214 páginas. Tudo isso que eu falei tá até a página 75. Ou seja, isso aqui que eu falei é praticamente 1/3 do livro. Tem muito mais coisa legal para você aprender. Fala sobre marketing, fala sobre organização, sobre sistematização, operação dos processos. Compra esse livro se você puder, tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição e vou deixar aqui na tela também resumo de outros livros muito bons que eu já li e que são top. E o melhor livro do mundo, você já sabe, né, galera? Deixa de ser pobre, tá aqui também na descrição. Garanto o seu que, graças a Deus, tá vendendo muito bem e tá todo mundo gostando. Valeu, galera!